Olá, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Mais uma semana começando. Você que está no feed aí, você que está rolando, não sai dessa live, tá? Porque essa semana a gente vai falar sobre controle emocional. Tem muitas informações importantes para você aqui, tá? Então pega papel, pega caneta, compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis, porque é algo que nós precisamos para o nosso dia a dia. É algo muito importante para o nosso processo de crescimento, para o nosso processo de desenvolvimento. Controle emocional é o tema dessa semana. Hoje eu vou definir para você o que é o controle emocional e o porquê que você precisa do controle emocional na sua vida. Vem comigo, bora para cima? Bora compartilhar aqui com os nossos contatos, chamar os nossos amigos aqui para estarem na live junto com a gente. Instagram, bora compartilhar aí, manda essa live aí Instagram para mais pessoas. Chama a galera pra gente começar mais uma semana. Que semana, hein? Semana vem com tudo. Já estamos meando aí. Meando, né? Não miando. Meando o mês de novembro, hein? Apenas uns 45 dias aí para finalizar o nosso ano. E aí? Quantos projetos você conseguiu executar esse ano aí? Fala aí pra mim. Já conseguiu concluir todos os projetos? Ainda tem muita coisa para acontecer? Tem muita coisa para você fazer ainda que você gostaria e não chegou lá? Coloca aí nos comentários. Quero saber como que você está trabalhando nesse final de ano. E eu ainda tenho coisas para desenvolver nesse final de ano. Não consegui concluir todos os projetos, mas muitas coisas boas, muitas coisas novas também aconteceram. Coisas que não estavam na programação. E faz parte do processo, é isso mesmo. A gente tem que saber se adaptar, saber das coisas que tem para acontecer. Então vamos para cima porque ainda tem coisa, hein? Ainda tem tempo para muitas coisas acontecerem para você. Bom dia para minha esposa Jéssica, bom dia para Priscila. Sejam bem-vindas ao New Coffee. Convido vocês a tomarem um café comigo aqui e a gente bater um papo nessa manhã gostosa de segunda-feira, começar a nossa semana aqui falando sobre controle emocional, tá? Então manda, aperta o aviãozinho aqui, manda essa live para o máximo de pessoas que você puder, faz aquele foguinho, faz um coraçãozinho subir aí também para o Instagram mostrar para as pessoas que a live está sendo relevante, que você está gostando. Então vamos chamar mais pessoas aqui para a gente falar de um assunto que é muito importante e que vai mudar assim o seu posicionamento diante de algumas situações e talvez por isso algumas coisas ainda não estão acontecendo na sua vida porque você não consegue ter esse controle emocional. E quando a gente consegue entender o que é o controle emocional e como ter esse controle emocional, fica muito mais fácil para resolver alguns conflitos, fica muito mais fácil quando você está sobre algum tipo de situação. Então eu quero convidar você nessa manhã a gente falar sobre esse assunto, sobre controle emocional, enquanto você vai compartilhando aí com as pessoas que você puder. E a gente vai... Eu queria deixar para você, essa semana que a gente vai falar de controle emocional, eu quero trazer alguns versículos bíblicos todos os dias aqui para a gente falar de controle emocional, porque a Bíblia, que é um livro milenar, né, com os ensinamentos de milhares e milhares de anos, de pessoas que deixaram, né, foram inspiradas por Deus para deixar esse manual de instrução, esses ensinamentos para a gente, ela tá cheia, ela tá repleta de passagens, de versículos, onde ela fala do controle emocional. Então as pessoas já falavam lá há mais de 2000 anos atrás sobre controle emocional, talvez não com essas palavras, mas a Bíblia é um livro que pode nos ajudar nesse processo de controle emocional. E eu queria trazer para você algumas passagens, alguns ensinamentos também, que a Bíblia nos traz em relação ao controle emocional. Então já fica a dica aí para você, né? Diante de um problema emocional, diante de algo que precisa de controle emocional, a Bíblia é um livro que pode te ajudar em relação ao controle emocional. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha esse versículo.
Olha o poder desse versículo. Olha o que Paulo estava falando aqui através desse versículo, né? Com essa carta que ele escreveu aí aos Filipenses, falando desse processo de controle emocional. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero convidar você a agradecer a Deus junto comigo. Você aí onde você está, né? Se estiver perto de alguém, se estiver do lado de alguma pessoa, pega da mão dela, porque você vai começar bem o seu dia, você vai começar bem a sua semana, você vai apresentar a sua família, você vai colocar as pessoas que estão próximas de você, você vai unir a sua fé junto com a minha fé e nós vamos agradecer. E depois nós vamos entrar nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser libertador, vai ser transformador na sua vida e vai fazer uma diferença muito grande. Então feche seus olhos, você que pode, respira bem fundo, concentre-se na presença de Deus, entre, né, na presença de Deus. Se você não sabe como entrar, é só como se você estivesse conversando com uma pessoa, né? Aliás, ele é uma pessoa. Deus, eu quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer por mais um momento, por mais uma oportunidade. Primeiro, eu te peço perdão pelas falhas, pelos erros, pelos pecados, e que realmente possamos aprender e desenvolver diante da tua presença. Que esse crescimento, que esse desenvolvimento que nós buscamos possa vir do alto. Que esse direcionamento, que esse controle emocional que nós vamos falar essa semana, realmente possamos encontrar. Que possamos estar prontos, preparados para todas as promessas, para todas as bênçãos, para todos os milagres, para todas as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. E que essas promessas possam começar a se cumprir. Que o teu amor, a tua graça esteja presente na nossa vida. Que possamos entender a direção, que possamos entender o posicionamento, que possamos entender qual comportamento nós precisamos ter diante das situações. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir a nossa visão para esse controle emocional. Que o Senhor possa plantar essa semente em nosso coração e que possa germinar. E que possamos ter realmente o controle emocional diante de toda e qualquer situação. Para que possamos estar próximos dos nossos objetivos. Que possamos crescer o nosso 1% no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar essas casas, essas famílias. Ó Pai, onde eles estiverem neste momento, que eles possam sentir abençoados, sentir acolhido pelo Senhor. Que a tua mão, que a tua proteção esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Deus. Everton, bom dia, seja bem-vindo. Bora tomar um café, né? E essa semana a gente vai falar sobre controle emocional. Convido você a ficar aqui até o final dessa live, pegar seu papel e essa caneta, porque nós vamos trazer muitas informações importantes sobre o controle emocional. Primeiro eu quero estar definindo para você o que é o controle emocional, tá? Se tiver pergunta, pode mandar pergunta aqui nos comentários. Se tiver algo para acrescentar, acrescenta aí nos comentários também. Vai ser muito importante ter a sua participação, mas não esquece de apertar esse aviãozinho aqui, mandar para mais pessoas. Se tiver com o dedo livre ali, aperta aqui no coraçãozinho, aperta no foguinho, faz ficar subindo esse negócio aqui, porque eu tenho certeza que daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar aqui, porque o Instagram vai estar entregando essa live para mais pessoas e é importante a gente saber sobre esse conteúdo. Você vai entender que é muito importante a gente conhecer esse conteúdo para que a gente possa controlar as nossas emoções. Controle emocional, ele fala sobre isso, né? O controle emocional é a capacidade de alguns indivíduos, ou que alguns indivíduos têm, de compreender melhor os seus sentimentos e emoções desde a primeira origem e, com isso, conseguir agir de forma mais calculada e razoável, sem se deixar levar por impulsos ou pensamentos ou influências negativas. Luciane, bom dia. Quando se fala em controle emocional, muita gente logo pensa em uma pessoa fria, que consegue passar pelas mais diversas situações sem demonstrar sinais de fraquezas ou de impacto em seu humor e sua rotina. Mas não é bem assim. Essa habilidade nada tem a ver com ignorar ou inibir os seus sentimentos. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando, né, o tema da live dessa semana desde bom dia. O tema, né, dessa semana a gente vai falar sobre controle emocional. Então eu estou definindo aqui para você o que é o controle emocional. Que é a capacidade que algumas pessoas têm, que alguns indivíduos têm, de compreender melhor os seus sentimentos e as suas emoções desde a origem. E com isso você consegue agir de forma mais calculada diante de uma situação.
Davi, bom dia. Carol, bom dia. Sejam bem-vindos ao New Coffee. Convido vocês a ficarem aqui, tomar um café comigo, bater um papo, porque nós estamos falando dessa semana sobre controle emocional. Eu estou definindo o que é o controle emocional, que é a capacidade que nós temos, que o indivíduo tem, de compreender melhor os seus sentimentos e as suas emoções, para você conseguir agir de forma mais calculada e mais razoável quando você quando você está diante de uma situação, né? Sem se deixar levar por impulsos e pensamentos que influenciam de formas negativas. Então pega papel, pega caneta aí, porque as informações que vão ser passadas hoje aqui são informações importantíssimas e que vão ajudar você no processo que a gente falou a semana passada, de tomada de decisão. Né? As lives da semana passada foram sobre tomada de decisão, né? O poder da decisão. E quando você consegue ter esse controle emocional, fica muito mais fácil você seguir as dicas que a gente falou semana passada de tomadas de decisão. Por quê? Você toma essas decisões de forma mais controlada, né? Você tem essa capacidade. E como a gente falou aqui, muitas pessoas acham que ter o controle emocional é aquela pessoa fria, é aquela pessoa que não vai reagir diante de alguma situação, é aquela pessoa que não tem sentimento, aquela pessoa que não demonstra, e não tem nada disso. O controle emocional é uma forma que você tem de controlar as suas emoções ou entender o processo naquele momento para que você não tome nenhuma atitude diante daquela situação. Porque tomar uma atitude naquele momento pode ser uma atitude ruim. E quando a gente não toma nenhuma atitude, também é uma atitude. Né? Também é uma decisão. Então é sobre isso que a gente vai falar. Uma pessoa com controle emocional é aquela que, apesar de ter sujado sua camisa preferida diante do café da manhã e brigando com o seu parceiro, com a sua parceira, consegue agir de forma razoável durante o dia no seu trabalho, sem deixar que a angústia tome conta ou interfira em sua produtividade e em seus resultados. É a pessoa que sabe se olhar no espelho e encontrar a sua versão ruim e dizer a ela: hoje você vai ficar em casa. Conversamos mais tarde. Carice, bom dia, seja bem-vinda. Você está entendendo como que é importante esse processo de controle emocional? É você pegar, como estava falando aqui, né, a sua versão ruim, aquela versão que está cheia de problema, aquela versão que vai atrapalhar o seu dia, e falar para ela: olha, você não vai comigo. Você não vai comigo para o trabalho. Você não vai comigo para a rua. Você não vai comigo para uma reunião. Você não vai comigo para ser atendido por alguém. Você não vai comigo para tomar uma decisão. Você não vai comigo para mudar a minha vida, ou para a faculdade, ou para alguma coisa. Por quê? Não deve fazer parte. O controle emocional é você conseguir se despedir dessa forma. É você conseguir deixar cada um na sua caixinha. Cada um no seu lugar. Eu lembro que quando eu trabalhava numa companhia aérea, e a gente batia o ponto, né? O nosso ponto era batido no crachá. Paula, bom dia, seja bem-vinda. A gente batia o ponto com o crachá, então tinha que chegar e bater o ponto. E eu lembro muito bem que eu fazia esse processo. Eu chegava lá e eu estava uniformizado e eu ia começar o trabalho. Então eu batia o ponto e a partir daquele momento o funcionário da empresa entrava em cena. Os meus problemas de casa, os meus problemas familiares, os meus problemas fora do trabalho ficavam ali aguardando no relógio ponto. Só que entrava em cena o funcionário. Entrava em cena alguém que precisava resolver outros tipos de problemas relacionados ao trabalho, ao problema de outras pessoas relacionado à companhia aérea. Então, eu lembro muito bem que eu fazia isso. E a partir daquele momento, eu era o profissional, eu era o funcionário, eu era a pessoa que estava ali para poder trabalhar. É fácil? Claro que não. Claro que não. E quando terminava o meu turno, quando eu cumpria as minhas horas, quando chegava a hora de ir embora, eu batia o ponto novamente e eu deixava o funcionário, o problema do trabalho, o estresse, a pressão, tudo que acontecia ali naquele local, ficava ali e eu não levava para casa, porque eram outros problemas. Eram outras coisas para resolver, era um outro período. Não que eu era duas pessoas, não, eu sempre fui a mesma pessoa em todos os ambientes, mas
Você não pode deixar com que o ambiente que você está receba os problemas que você está carregando. Você não pode externar isso para outras pessoas, você não pode jogar para o caixa do supermercado, por exemplo, o atendente da padaria, da farmácia, de repente que não te tratou bem, que falou mal com você, o atendente de companhia aérea. Eu via muito isso acontecendo, as pessoas levando os problemas lá para o seu local de trabalho, e quando se encontravam com as pessoas, elas derrubavam o problema delas em cima das pessoas. Esse é o ponto-chave, esse é o processo do controle emocional. É aí que vai ter uma diferença na sua vida, é onde vai ter o seu processo de crescimento. Kelly, bom dia, seja bem-vinda. Esther, bom dia. É aí onde você começa a crescer. É aí que você começa a desenvolver, é aí que começa a separar os meninos dos homens, é aí que começa a separar as meninas das mulheres. Por quê? Porque é um processo de crescimento. Quando você consegue entender o que é o controle emocional e quando você está diante de uma situação de pressão, de desespero muitas vezes, onde as pessoas começam a te pressionar mesmo para que você possa tomar algumas decisões, mesmo que você tome alguma decisão, essa decisão ela é calculada. Ela é uma decisão assertiva porque você consegue controlar, ou você consegue gerir, ou você consegue entender aquela situação e tomar decisão diante de situações difíceis. E eu lembro que nessa companhia aérea que eu trabalhava, às vezes nós tínhamos que tomar decisões, e decisões diante de pressão, decisão onde envolvia a vida de muitas pessoas. E tem que ser decisões assertivas. E a tua função ali diante da situação é tomar as decisões e resolver os problemas. Então, se você levar os problemas da sua casa, os seus problemas familiares, o seu problema de relacionamento, o seu problema com seu filho, para uma situação como essa, muitas vezes você pode tomar algumas decisões erradas e isso pode interferir no futuro de muitas outras pessoas. E é isso que nós precisamos entender e aprender com o tema dessa semana, que é o controle emocional. E você vai ver o quanto é importante o controle emocional na sua vida. Ou quanto já foi importante e você não teve controle emocional diante de uma situação ou diante de algumas situações e fez você chegar até o momento que você está vivendo agora. O fato de não ter o controle emocional diante de algumas situações. Você consegue lidar sob pressão? Você consegue tomar decisões sob pressão? Ou você precisa que alivie a pressão para você tomar uma decisão? Coloca aí nos comentários para mim, só para eu entender. Você consegue tomar decisão sobre pressão? Ou você não gosta de tomar decisão sobre pressão? Coloca aí pra mim. Vem comigo. Fala comigo aí. Você gosta? Você gosta de tomar decisão sobre pressão? Ou não? Definitivamente. Quando você está pressionado, quando você está pressionada, você abandona isso daí. Alessandro, bom dia. Seja bem-vindo. Fala aí pra mim. Coloca aí nos comentários, galera. Você gosta de tomar decisão sob pressão? Ou você não gosta de tomar decisão sob pressão? Porque tem duas questões, né? Às vezes, nós gostamos de tomar decisão sob pressão. Às vezes, nós não gostamos de tomar decisão sob pressão. Você precisa de tempo para pensar, para analisar os fatos. Se você é mais analista, né? Você vai ter que envolver um monte de coisa e tal. Mas tem pessoas que precisam de uma pressão para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para sair do lugar, para resolver alguns conflitos, para que as coisas aconteçam. Qual que é você nessa situação aí? O Everton falou aqui, ó, não, mas existem situações que são necessárias, exatamente. Às vezes tem situações que você precisa de uma pressão ali mesmo para você sair do lugar, para você resolver fazer as coisas acontecerem, né? A Kelly falou aqui, ó, eu estou aprendendo a tomar decisões sobre a pressão. Antes, odiava. Então, olha só, isso faz parte do controle emocional. Porque antes, né, quando chegava numa situação de pressão, uma situação assim difícil que precisava tomar uma decisão, às vezes a decisão era não tomar decisão nenhuma ou fugir do problema, não é isso? A maioria das pessoas preferem fugir do problema do que resolver o problema, do que solucionar o problema. Porque é muito mais fácil você fugir do problema. E de alguma forma o problema vai se resolver depois. Talvez não seja da forma que você gostaria, talvez o resultado não seja o que você gostaria, mas você aliviou como? Fugindo do problema, fugindo da pressão. Só que você não aprendeu.
Só que você não cresceu com esse processo. Por quê? Você não teve a capacidade de resolver o problema. E quando você enfrentar um outro problema semelhante lá na frente, você não terá os recursos necessários. Você não terá as armas necessárias para poder utilizar, porque você se omitiu. Você fugiu do problema, você não soube lidar sob pressão, você não teve controle emocional. E muitas pessoas, nós vamos ver isso essa semana, muitas pessoas que não conseguem ter o controle emocional, presta atenção nisso. Muitas pessoas que não conseguem ter o controle emocional, elas acabam se envolvendo num processo de depressão, num processo de ansiedade, acabam desenvolvendo Presta atenção, tá reconectando aqui? Presta atenção. Muitas pessoas que não conseguem ter o controle emocional, tá? Elas acabam tendo sérios problemas de depressão, ansiedade, e inclusive vivendo uma vida de estresse. Tem muitas pessoas aí nesse nível de estresse aí, de estourar porque não conseguem controlar as suas emoções, não conseguem ter esse controle. Então qual que é o meu objetivo essa semana aqui? É trazer essas informações para você, é fazer com que você entenda como que você faz para você controlar as suas emoções. E amanhã eu vou estar trazendo algumas dicas. Na quarta-feira também, o que acontece quando você não controla as suas emoções. Tá? A gente vai falar aqui sobre vários assuntos interessantes essa semana, mas hoje eu quero mostrar para você o quanto é importante você ter esse controle emocional. Você consegue ter esse controle emocional? Eu não perguntei isso para você, né? Coloca aí nos comentários para mim. Você consegue ter controle emocional? Você já sabia, você conhecia sobre esse assunto ou é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre controle emocional? A gente fala aqui sobre inteligência emocional, né? Tem uma certa diferença ali. Né? É um processo mais avançado aí do controle emocional, então a gente está falando de algo superficial, né? Só de controle, mas existe o processo de inteligência emocional, que é uma das coisas que tem sido muito estudado ultimamente, uma das coisas que eu tenho me dedicado também a aprender, né? Que é a parte da inteligência emocional. Mas hoje eu quero falar para você assim, sobre a questão de controle. E muitas vezes nós não temos esse controle. Muitas vezes não conseguimos controlar algumas emoções. E por que será que a gente não consegue controlar algumas emoções? Ou por que o controle emocional é importante? Ou quais são esses benefícios? É isso que eu quero bater um papo com você aqui para a gente tomar esse café hoje junto aqui e a gente entender. Eu quero aprender um pouquinho mais com você. Talvez você tenha o controle emocional e você tenha algumas técnicas, algumas coisas que você usa no controle emocional para agir diante de algumas situações e pode ensinar a gente aqui e a gente pode pegar essas dicas aqui e começar a colocar em prática. É isso que eu quero. É um bate-papo aqui, um bate-volta. Eu quero que você contribua comigo também. Então sabemos que desenvolver esse tipo de controle requer muita prática e está longe de ser uma tarefa fácil. Porém, é importante investir em exercícios e técnicas que melhorem sua saúde emocional. Controle emocional está envolvendo saúde emocional, uma vez que ela é capaz de trazer uma série de benefícios, não só para a vida profissional de uma pessoa, mas também para seus relacionamentos e outros âmbitos. Então, olha só, eu estou trazendo aqui para você dicas de controle emocional. Nós estamos falando sobre esse assunto. As nossas lives, para quem está acompanhando pela primeira vez, as nossas lives aqui são de crescimento e desenvolvimento. Então a gente fala da parte espiritual, da parte emocional e da parte física. Parte espiritual, né? Eu tenho propriedade para falar para você, tá? Por que eu tenho propriedade para falar para você? Sou formado em teologia, estudo bastante a parte da Bíblia, a parte espiritual, né? Tem um processo, tem uma caminhada, tem uma vivência. A parte física, também sou formado em educação física, consigo falar para você com propriedade sobre benefícios da atividade física, como que vai melhorar o seu dia, como que vai melhorar a sua vida, como que vai melhorar a parte da sua saúde mental, tá? A própria atividade física, o fato de você ser ativo fisicamente, de você desenvolver algumas atividades físicas, vão ajudar você nesse processo de controle emocional e a parte emocional com a inteligência emocional. Beleza? Ger, bom dia, seja bem-vinda. Então, nós vamos falar sobre eu falo aqui sobre essas 3 esferas, né? E como você consegue entender e dominar, comandar essas esferas, você vai ver que esse processo de crescimento vai acontecer na sua vida e nada vai conseguir te segurar. E talvez você não conseguiu avançar ainda, talvez você não conseguiu crescer ainda porque algumas coisas estão pendentes e todos os dias a gente tem que resolver alguns conflitos. Todos os dias nós temos que resolver alguns problemas. Todos os dias tem alguma coisa para a gente destravar.
Todos os dias tem alguma coisa pra gente resolver. Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Beleza? Bora lá. Por que então que esse controle emocional é importante? Quais são esses benefícios? Vamos lá. Uma pessoa que consegue reconhecer e lidar melhor com seus sentimentos e emoções realmente consegue estar no controle de sua vida e ter atitudes e decisões mais razoáveis e acertadas a respeito de qualquer coisa. Vou repetir para você. Anota aí para você não esquecer. Uma pessoa que consegue reconhecer e lidar melhor com seus sentimentos e emoções realmente consegue estar no controle da sua vida. Talvez você vai até sair da live agora se eu falar algo para você aqui. Talvez você não vai assistir mais a live ou talvez você nem vai assistir mais as lives. Mas eu vou fazer uma pergunta para você aqui. E seja sincero, você não precisa colocar no comentário aqui. Mas seja sincero ou seja sincera com você mesma ou com você mesmo. Você está cuidando da sua vida? Você está cuidando da sua vida? É isso mesmo? Você está conseguindo cuidar da sua vida? Sabe por quê? Por que eu falo isso? Porque eu converso com várias pessoas e às vezes as pessoas vêm aqui e elas querem colocar outras pessoas na situação. Às vezes a gente vai conversando e tal e as pessoas ficam colocando uma terceira pessoa diante da situação. Sabe por quê? Porque ela não quer assumir o controle da vida dela e quando ela não assume o controle da vida dela, sabe o que ela faz? Ela tem que colocar outras pessoas. Por quê? Ela quer culpar alguém. Ela quer culpar alguém pelo fracasso que ela está tendo. Ela quer culpar alguém pelo insucesso, por ela não ter conseguido avançar, por ela não ter conseguido crescer. Então o foco dela, o objetivo dela está em outras pessoas e não naquilo que ela precisa fazer para resolver. Quando você tem o controle emocional, você consegue ter o controle da sua vida, das suas atitudes, das suas decisões e você entende que o teu fracasso e o teu sucesso é mérito seu, que a vida que você está levando é fruto daquilo, das decisões, das escolhas que você teve. Você chegou nesse ponto, você está vivendo a vida que você merece. Ah, mas você está sendo muito duro, porque a vida que eu estou levando agora é uma vida difícil. Parabéns, foi escolha sua. Foi falta de treinamento, foi falta de decisões acertadas. Eu estou levando a vida que... eu estou vendo um processo de crescimento, muitas coisas boas vindo por aí, parabéns. É fruto das escolhas, das decisões que você teve e do controle emocional que você teve para agir diante de algumas situações. Você está conseguindo entender que quando você consegue controlar a sua vida, e é você que tem que controlar, não é as outras pessoas. É você. Ninguém pode controlar a sua vida. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E às vezes a gente está cuidando da vida de outras pessoas, esquecendo de cuidar da nossa própria vida. Às vezes você está tão preocupado... Regina, bom dia. Às vezes você está tão preocupado, presta atenção nisso, em resolver o problema das outras pessoas, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que chegam e entregam um problema diante de você. Às vezes você está tão preocupado de resolver o problema de outras pessoas que não resolve seus próprios problemas, que não consegue avançar, que não consegue crescer. Você já parou para pensar? Você está cuidando mais da vida dos outros do que cuidando da sua própria vida. E por isso que as coisas não avançam, por isso que as coisas não crescem para você, porque você não consegue ter esse controle. Você não consegue falar não para as pessoas. Você não consegue resolver seus próprios problemas, porque para os outros é mais fácil resolver do que para você. E aí é por isso que às vezes você não avança. É por isso que às vezes você não cresce. É por isso que às vezes você tem medo de tomar uma decisão. Por isso que você tem medo às vezes de aceitar algumas situações. Por quê? Você está acostumado a resolver o problema dos outros. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Tudo certo? Então, quando você foca em resolver o problema dos outros e não resolve o problema da sua própria vida, você está tendo experiência para os outros e não para você. Porque é muito mais fácil você dar palpite na vida dos outros, é muito mais fácil você dizer que os outros estão errados do que assumir os seus erros e assumir as suas responsabilidades, quando você não tem o controle emocional. Quando você está diante de uma situação e você não sabe falar não. Quando você está diante de uma situação e você não sabe o que você tem que fazer. Então o objetivo das lives dessa semana é a gente falar sobre esse controle emocional. E você precisa ter o controle emocional para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, para que você possa ser amanhã uma pessoa melhor do que você está sendo hoje. E o nosso objetivo é crescer, lembra? 1% todos os dias aqui. Quando você entende o poder de crescer 1% todos os dias, ninguém te segura.
Você vai crescer tanto que as pessoas não vão conseguir entender o que está acontecendo na sua vida. Sabe por quê? O controle emocional vai fazer com que você cuide da sua vida, vai fazer com que você cuide das suas emoções, vai fazer com que você cuide das coisas que importam para você e das pessoas que realmente importam para você. Mas às vezes nós queremos pegar a carga de muitas outras pessoas, achando que nós somos fortões, achamos que nós somos resistentes, e você vai sofrer com a sua saúde emocional, com a sua saúde mental, porque você está pegando o problema de outras pessoas para você resolver. E você está sendo ingrato. Você está sendo ingrata quando você faz isso. Perguntei por quê. Pergunta por que você está sendo ingrato quando você faz isso, eu quero responder para você. Se você quiser saber, né, por que você está sendo ingrato quando você pega o problema de outras pessoas. Às vezes é forte, às vezes a coisa vai tomando uma proporção aqui que a gente nem imagina, mas se eu não falar para você algumas coisas aqui, você vai aprender da pior maneira possível. Então a gente está aqui para a gente aprender, a gente está aqui para poder crescer. E às vezes o assunto não vai ser aquele que a gente gostaria de ouvir. Por quê? Quando nós estamos nos omitindo, quando nós estamos falhando diante de alguma responsabilidade da nossa vida, a hora que vem à tona, a hora que vem na nossa frente, às vezes é difícil a gente aceitar. Às vezes mexe com a gente. Mas o meu objetivo é que você cresça nessa live aqui. Então se eu não mexer com você, você não vai crescer. E às vezes você vai ter que ouvir algumas verdades. Mas é melhor você ouvir aqui comigo, que estou falando para você de uma forma tranquila, do que você bater de frente com o muro. Do que você ter decepção com outras pessoas aí. Vai doer muito mais para você. Do que você se inconformar agora e você ter alguma reação para você fazer alguma coisa diferente. Quando você pega problema das outras pessoas, você está sendo ingrato. Você está sendo ingrato. Quer saber o porquê? Coloca aqui, pergunta aqui o porquê que eu vou te falar. Se você não quiser, também está tudo certo. Isso no mundo corporativo pode ser o diferencial para uma carreira de sucesso e pode também facilitar sua escalada para posições estratégicas e de liderança. Entenda mais sobre isso aí, a gente vai falar aqui, ó. Mas é importante você ter o controle emocional para você agir diante de algumas situações, diante de alguns momentos difíceis, diante de algumas escolhas que é decisão sua, que você precisa decidir. E às vezes a decisão da sua vida vai ajudar muitas outras pessoas. Às vezes a sua postura, às vezes o seu posicionamento hoje, às vezes o seu avanço, o seu crescimento, o crescimento da sua empresa, que talvez você nem abriu ainda porque você está com medo. Mas talvez porque você abriu e não sabe o que fazer, talvez o teu crescimento, o teu avanço vai impactar na vida de muitas outras pessoas. Por quê? Controle das emoções. A Carol quer saber, ó. Pelo menos a Carol quer saber, então eu vou falar pra você, Carol. Quando você pega problema das outras pessoas, você está sendo ingrato pelo seguinte: você não deixa as pessoas resolverem os problemas delas. E quando você não deixa as pessoas resolver o problema delas, você está sendo ingrato porque você tira a oportunidade dessa pessoa de crescer. Quando você se mete na vida dos outros, quando você vai resolver o problema para os outros, você não está permitindo com que essas pessoas possam crescer. Você não está permitindo com que elas fiquem adultas o suficiente para resolver o problema delas. Tá? Não estou dizendo aqui que você não pode ajudar ninguém. Pelo contrário, ajude. Ajude todas as pessoas que você puder. Faça a diferença na vida das pessoas. Mas não pegue o problema das outras pessoas para você. Ajude essas pessoas a passarem por um problema difícil. Ajude elas a terem o controle emocional. Ajude elas a entenderem sobre o assunto, mas deixe elas resolverem o problema delas. Não resolva o problema dos outros. Você já tem um monte de problema para resolver. Agora imagine você ficar pegando mais problema para você. O Everton falou aqui, ó, o resultado é o conjunto das decisões que tomamos ou não tomamos diante do processo da caminhada. Se temos boas escolhas, os resultados serão bons. Se não temos boas escolhas, os resultados não serão tão bons ou não serão bons. Exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Quando você consegue controlar as suas emoções, você vai ver que você vai começar a viver uma vida mais abundante. A vida começa a fazer sentido para você. As coisas começam a fazer sentido. Sabe por quê? Porque você está focado naquilo que realmente importa. Você está controlando as suas emoções. Você não pega o problema de outras pessoas para você. E o problema é esse. Você tem que resolver os seus próprios problemas e às vezes você fica pegando o problema de outras pessoas. Alguém já tratou você mal? Em algum momento? Em alguma situação? Alguém tratou você mal? Eu creio que todo mundo, né? Em algum momento foi tratado mal. E como que você reagiu diante dessa situação?
como que você reagiu diante dessa situação? Quando alguém te tratou mal? Ou como que você reage? Coloca aí nos comentários pra mim. Como que você reage quando alguém te trata mal? Você fica ruim? Você fica mal? Você aceita numa boa? Você desconversa? Como que você age quando alguém trata você mal? Você está indo lá comprar alguma coisa na padaria, no mercado, você está indo em algum lugar e alguém te trata mal. Como que você reage? Você carrega aquilo ali com você durante o dia inteiro? Você chega lá no seu trabalho e fala assim, a menina lá da padaria me tratou mal, cheguei lá para comprar, ó, a mulher da lanchonete lá, ó, foi super mal educada comigo, não vai comprar lá, é assim que você age? Como que você age quando alguém te trata mal? Você está dirigindo, o cara te deu uma fechada no trânsito, olha, pra gente que é homem, eu creio que para as mulheres também, né? Mas é muito difícil, é muito complicado. Aquelas tartarugas que não andam, né? Que sempre querem ir do lado esquerdo, travando o trânsito, aquelas fechadas, o cara que não dá seta. Como que você age diante de uma situação? Coloca aí pra mim. Bora lá, participa comigo aí. Como que você age aí quando alguém te trata mal? Coloca aqui nos comentários, como que você age quando alguém te trata mal? O controle emocional te faz ser uma pessoa mais saudável. Pessoas que conseguem manter um bom nível de controle emocional no dia a dia tendem a ser menos explosivas, estressadas e conseguem atingir um nível maior de tranquilidade, organização e produtividade. Isso melhora a sua saúde física e mental e assim como o seu desempenho diante de diferentes situações rotineiras. O Everton falou aqui, ó. Nil, quando alguém reage a uma explosão emocional, como seria possível reequilibrar as emoções e assumir o controle novamente? Explica aí pra galera, ó. Eu queria dar todas essas informações que você pediu já nessa live aqui. E se eu não me segurar aqui, eu vou estar falando tudo. Mas ó, o que eu posso falar pra você? Ou pra vocês, né? Dessa pergunta que o Everton fez aqui. Né? Quando alguém reage a uma explosão emocional, como seria possível reequilibrar as emoções e assumir o controle novamente? A partir do momento que... para você entender, o controle emocional, ele vai agir antes da reação, que é o controle. O controle é qual é a reação que você vai ter, né? Então, se você explodiu, é porque você já não teve o controle. Eu vou dar, essa semana eu vou dar aqui um monte de dicas em relação a essas questões aí, tá? Mas quando você reage, você já tomou uma decisão. E talvez a reação, ela pode não ter sido uma reação tão boa. Márcia, bom dia. Né? Então, se você explodiu, com certeza você tomou algumas decisões ali um pouco agressivas, digamos assim. Então, dependendo da situação, você xingou alguém, você brigou com alguém, para você ter explodido, chegou nesse nível de você brigar, de você xingar, né? De repente até ir para vias de fato, sair no braço com alguém, porque você perdeu esse controle emocional, você explodiu emocionalmente, por algum motivo. Talvez uma soma de fatores levaram você a chegar a esse ponto de uma explosão. Né? Então reequilibrar isso daí, depois que você explodiu, vai ter que passar. Né? Alguém vai ter que tirar do meio da confusão, alguém vai ter que levar você para longe, vai demorar um pouquinho para você reequilibrar essas emoções e assumir o controle novamente. Por quê? Você já agiu, você já explodiu. O fato de você ter explodido, né, vai fazer com que você demore muito para assumir o controle. Depende muito de como você estiver nesse nível de controle emocional. Tá? Algumas pessoas podem ser rápidas, já viu que errou, viu que explodiu, saiu, já esqueceu o processo ali, deixou o processo de lado, já viu que não vai ter como fazer e vai ter que retomar o seu dia, vai ter que retomar a situação e o controle emocional vai agir muito forte em relação a isso daí. Se você tiver um controle emocional, você vai conseguir colocar uma barreira ali e não vai deixar com que aquilo atrapalhe o seu dia. É muito difícil o fato de você chegar numa explosão, tá? Mas eu vou falar essa semana aqui
e vou trazer muitas informações em relação a como você não chegar nesse ponto de explosão, mas se acontecer esse ponto de explosão, o que dá para você fazer. Então não vou antecipar as lives da semana, só vou dar essa dica, né? A partir do momento que você chegou no processo de explodir, você já conseguiu perder o controle emocional. A G falou aqui, ó, o que mais incomoda é quando as pessoas que gostamos, as X, nos falam palavras que machucam e os de fora não me incomodam. Mas é exatamente por isso, Gê. Porque as de fora, você não tá nem aí com a opinião delas. As pessoas de fora, você não tá nem aí o que elas vão pensar de você. Você não tá nem aí porque elas não contribuem, porque elas não estão ligadas emocionalmente com você. As pessoas próximas, as pessoas de dentro, as pessoas que nós gostamos, nós temos uma ligação emocional com elas. Nós não esperamos uma decepção delas. Nós esperamos que elas nos apoiem. Nós esperamos palavras de conforto. Nós esperamos dessas pessoas palavras de ajuda, palavras de motivação, palavras que vão ajudar você no processo, mas não são dessas pessoas que vão vir essas palavras para te ajudar. O controle emocional vai fazer com que você não espere nada de nenhuma pessoa, nem das próximas e nem das pessoas distantes. Cris, bom dia. Aline, bom dia. Sejam bem-vindas. O Everton falou aqui, ó, o controle emocional é uma balança. Se ela tiver com alguma carga pesada de um lado, a balança ficará desequilibrada. Precisamos analisar as emoções e tirar as cargas que geram o desequilíbrio. Ó, eu queria poder estar falando aqui um monte de informação para vocês, mas eu vou atropelar as lives, tá? E a gente não tem tempo assim para falar de todos esses assuntos assim. Então, a gente tem um cronograma aqui, amanhã a gente vai ter algumas informações importantes. Olha só, o tema da live de amanhã, por exemplo, ó. O que acontece, ó, vai responder um pouco da sua pergunta aí, Everton. O que acontece quando não se tem o controle emocional? Então você vai saber o que acontece com você quando você não consegue ou quando você não tem o controle emocional. E aí, na quarta-feira, eu quero trazer informações de como manter um bom controle emocional. E eu vou dar 10 exercícios para vocês para como manter um bom controle emocional. Então, a de amanhã e de quarta já responde as perguntas do Everton aí. Então, eu quero trazer essa definição, eu quero provocar esse assunto para você, para saber o que a gente vai falar aqui essa semana, né? Bora para cima. Olha só. O controle emocional, ele melhora na tomada de decisão. Nós falamos a semana passada sobre o poder da decisão. Tomar decisões de cabeça quente, e aí entra a questão da explosão lá, né? Se você explodiu é porque alguma coisa já aconteceu. E a partir dos impulsos causados por sentimentos negativos, nunca é uma coisa boa. A maioria das vezes, o que sai desses momentos são as escolhas mais adequadas, e isso acaba gerando mais inadequadas, isso acaba gerando frustração, vergonha e retrabalho. Quando você age diante de uma situação, né? Isso mesmo, que o Everton tá querendo participar. Não, mas foi boa a pergunta dele, né? Porque assim, tá dentro do assunto, tá dentro do assunto. A gente só vai colocar o assunto em ordem, né? Então, cada dia aqui a gente vai falar uma coisa e amanhã e quarta-feira já consegue responder essas perguntas que o Everton colocou, mas foi uma pergunta muito boa. Foi uma pergunta muito interessante. Vai sim, vai ser, ó, é crescimento. A ideia é que a gente possa crescer, que você pegue as informações aqui, que você coloque em prática no seu dia a dia para que haja um crescimento na sua vida. Então, a ideia de trazer controle emocional aqui, e tem um detalhe. No dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma imersão para poucas pessoas, tá? Pessoas que realmente vai fazer sentido. E esse assunto aqui do controle emocional, ele vai ser tratado mais a fundo nessa imersão. Vai se chamar o método GPS. É um método, são estudos, são processos que eu estou vivendo, que eu já tenho colocado em prática, que tem dado certo na minha vida, e eu quero colocar ele de uma forma mais prática. Então a gente vai estudar, a gente vai parar um dia, vai ter exercícios, vai ter atividades aqui para trabalhar o controle emocional. A gente vai falar sobre vários outros assuntos, mas vai ser um dia onde a gente vai parar realmente e organizar. Vai ser totalmente diferente da pegada do Kairos, mas vai ser um dia para posicionamento e superação, tá? GPS, né? Governo, posicionamento e superação, onde você vai começar a governar a sua vida. Você vai ter alguns posicionamentos e você vai começar a superar algumas dificuldades para você poder avançar. É hora da decolagem. Chegou o momento de pegar e colocar todos esses aprendizados que você está tendo aqui em prática para que essa decolagem aconteça e você comece o ano 2023 numa próxima fase, num próximo nível, né, cheio de coisas acontecendo. Já aconteceu muitas coisas para você nesse 2022?
Pois é, 2023 será muito mais intenso, você precisa estar preparado, você precisa estar preparada para as coisas que estão para vir para 2023, porque tem muitas coisas para acontecer. E como que você está emocionalmente para agir diante dessas situações? Diante dos momentos que vão vir para você, diante das escolhas, das decisões que você vai ter que ter. Porque quando você começa a crescer, começa a aparecer um monte de coisa e você precisa ter o controle emocional, você precisa ter esse equilíbrio para que você possa tomar as melhores decisões ou para que você possa aceitar os desafios. Porque às vezes o que está te travando é a questão de não se posicionar, de não superar e de não governar. GPS eu sou a melhor, a Aline falou. Ó. Então, é sobre isso. Vai ser o último evento que a gente vai fazer esse ano, vai ser dia 10 de dezembro, tá? Para algumas pessoas, a gente vai liberar para algumas pessoas. Não tô aqui com o número de pessoas ainda, por quê? Porque vai ter dinâmicas, vai ter algumas coisas que vão acontecer lá, que vai fazer com que você entenda, vai ter alguns questionários, vai ter algumas coisas, vai ser mais técnico mesmo, mas vai realmente fazer com que você saia de lá resolvendo alguns conflitos, governando a sua vida, se posicionando e superando algumas coisas para que você possa vencer. Eu vou te mostrar que dá para você sair do lugar. Por quê? Hoje eu estou saindo do lugar, algumas pessoas que estão aqui estão saindo do lugar, estão decolando, tá? E tem muitas outras coisas para acontecer e você precisa estar preparado. Por quê? Controle emocional. Eu vou falar de uma forma mais profunda lá. Beleza? Então marca na sua agenda aí, que essa semana eu vou estar divulgando aí como que você vai fazer para poder participar desse evento, tá? Que não vai ser um evento aberto não, tá? Vai ser para poucas pessoas. Beleza? Mas o controle emocional, ele precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. E talvez você agiu errado diante de algumas situações e por isso você está agora num momento difícil. Num momento complicado. Num momento onde as coisas não conseguem acontecer. Porque você tomou algumas decisões erradas de cabeça quente no meio da explosão. Talvez você agrediu fisicamente alguém, talvez você agrediu emocionalmente alguém, talvez você rompeu um relacionamento, talvez você rompeu um relacionamento dentro da sua casa, com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, talvez você rompeu o relacionamento com algumas outras pessoas que eram próximas, que eram amigas, porque você não teve o controle emocional, você não entendeu a situação que aquela pessoa estava passando e você explodiu, você descarregou em cima daquela pessoa e as palavras machucam, as palavras ferem. As palavras, a língua, ela pode provocar uma guerra. Nós estamos vivendo isso no Brasil, porque palavras que estão gerando atitudes, que estão gerando um monte de coisa, eu não quero entrar nesse âmbito político, mas a gente está vendo uma sensação de impunidade, uma sensação de injustiça. Porque parece que é muito melhor você ser fora da lei do que você agir com princípios, mas não negocie, tá? Não negocie, princípio você não negocia. Independente se constitucionalizar algumas coisas, tá? Princípio é inegociável. Você não deve negociar os seus princípios. Continue firme. A Aline falou aqui, Nil, você é top, parabéns pelo transbordo nessas lives. Sou grato pela sua vida. Eu que agradeço vocês por estarem aqui e permitir eu poder transbordar aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou vivendo. Tá? Então, o controle emocional ele faz bem para os relacionamentos. Ter habilidades bem desenvolvidas em termos de controle emocional, também vai te ajudar a manter relacionamentos mais saudáveis, não só no âmbito profissional, mas também em todos os outros. Quando você consegue compreender os seus sentimentos e lidar com eles, você evita que suas reações negativas em certas situações sejam transferidas para as pessoas e em vez de criar conflitos, cria pontos de apoio que vão te ajudar a passar por qualquer que seja o problema. O controle emocional vai ajudar você a ter esse processo de crescimento que você está buscando. Sim, Níger, as palavras destroem. Quando alguém fala para você uma palavra e alguém que não tem um controle emocional, você muitas vezes pega aquela palavra e leva para o resto da sua vida. É o que você perguntou ali das pessoas que estão próximas, né? Que você espera, né? Dói quando tem uma reação das pessoas que são próximas. E geralmente porque nós criamos expectativa nas pessoas. Só que quando você tem o controle emocional, quando você tem o controle, quando você consegue gerir as suas emoções, você consegue ter o poder da empatia. O que é empatia? É o poder de se colocar no lugar dos outros.
Empatia é o poder de se colocar no lugar dos outros. Quando você tem o controle emocional, você desenvolve isso. Você tenta entender o porquê que aquela pessoa te tratou assim, o porquê que aquela pessoa descarregou aquilo em você, o porquê que aquela pessoa teve aquele comportamento. Quando você vai lá no supermercado, na padaria, na farmácia, em algum lugar que alguém te atende mal, que alguém te trata mal, quando você tem o controle emocional, qual que é a primeira reação? É você tentar entender o porquê que aquela pessoa te tratou daquela forma. Talvez aquela pessoa acabou de ser cobrada pelo chefe dela. Talvez aquela pessoa acabou de receber a notícia de que algum familiar faleceu. Talvez aquela pessoa tá ali, ó, num problema ruim no relacionamento dela e ela chegou naquele dia mal pro trabalho dela. Você não tem nada que ver, mas você tem o controle emocional e você não pode deixar que aquelas palavras daquela pessoa atrapalhem o seu dia. Você tá entendendo? Ó, o Everton falou aqui, ó. Quando o emocional está em desequilíbrio e chegamos ao nível máximo de descarga em outras pessoas, é preciso parar. E para reajustar o equilíbrio, precisamos dedicar um tempo para reequilibrar. Ó, eu vou dar um monte de dicas essa semana aqui de como você fazer, como você ter esse equilíbrio emocional, tá? Ou quando você estoura, como o Everton falou ali, o que você precisa fazer depois que você estourou? Você estourou. Beleza, estourou, já foi, não tem mais o que você fazer. Quando você lançou as palavras, não tem como mais você pegar essas palavras, tá? A palavra foi lançada e aí não tem mais o que você fazer. O processo de reequilibrar, precisamos mudar algumas rotas. Exatamente, nós vamos falar sobre isso também. Eu vou trazer um monte de informação para você a partir de amanhã de como você trabalhar esse processo. Hoje eu quero definir, eu quero que você entenda que o controle emocional faz uma diferença muito grande nesse seu processo de crescimento, nesse seu processo de desenvolvimento. Eu gostaria que você convidasse mais alguém para estar com a gente na live de amanhã. Por quê? Ela vai aprender muito, assim como você está aprendendo, né? Assim como vocês estão agradecendo aqui pelo conteúdo, essas pessoas vão aprender muito. O que você vai fazer? Olha só, o que você vai fazer? Você vai, depois que terminar a live, lá no meu último post sobre controle emocional, tá lá o último post, controle emocional, você vai marcar pelo menos 3 pessoas e vai pedir para essa pessoa seguir o meu perfil ali, para que amanhã ela esteja com a gente aqui na live, para ela aprender um pouquinho mais sobre o controle emocional, beleza? Eu vou deixar essa live salva até amanhã, e aí você também pode compartilhar essa live com mais pessoas, e daqui a pouco eu vou subir ela para o YouTube, porque hoje eu não consegui fazer ao vivo aí pelo YouTube, beleza? Então, terminando a live, você vai lá para o último post que tem lá, sobre controle emocional, fiz agora de manhã, e vai marcar aí 2, 3, 4, 10, 100, 200, 300 pessoas e vai convidar as pessoas para seguir o perfil e vai convidar essas pessoas também para estarem na live de amanhã, porque essas informações são importantes. E quando nós conseguimos desenvolver esse controle emocional, a gente consegue avançar, nós conseguimos crescer, nós conseguimos desenvolver. Você vê que o problema não é da outra pessoa e que o que ela falar não vai te atingir. Você vai continuar avançando, você vai continuar crescendo. Olha, quando você está decolando, ó, e o foguetinho aqui é justamente isso. Quais são as pessoas que já conseguiram ver um foguete? Você já parou para pensar? São poucas pessoas que conseguiram ver um foguete. São poucas pessoas que estão lá próximas do lançamento do foguete e depois que ele decola, fica praticamente inacessível para as pessoas. Sabe por quê? O foguete foi feito para decolar. O foguete foi feito para poder explorar lugares que pessoas comuns não exploram. Foguete foi feito para ir a lugares que pessoas comuns não conseguem ir. Poucas pessoas conseguem acessar lugares dentro de um foguete. E você é um foguete. Essa imersão vai ser fantástica, vai, com certeza. Vou entrar na live na terça, bora pra cima. Vai ser show mesmo, Ger, bora. Ger, vai ser nível alto, o método GPS vai ser direcional, isso mesmo. Vou me organizar para estar junto nesse dia, bora pra cima. Bora pra cima, marca na sua agenda aí, não perca por nada o dia 10 de dezembro. Não perca por nada o dia 10 de dezembro, tá? Vai ser uma entrega de conteúdo fantástico, tá? Você vai estar bem mais próximo, tá? Esse evento vai ser assim, 80% ministrado por mim, vai ter algumas pessoas convidadas aí, tá? Que vão transbordar um conteúdo específico para você, mas vai ser, ó, tudo que a gente está falando aqui vai ser de uma forma mais prática, de uma forma mais intensa, de uma forma mais precisa, e eu quero transbordar um monte de conteúdo ali para você. Você vai receber um material para isso, vai ter um diferencial, tá?
Não vou falar ainda sobre isso porque o nosso objetivo agora é controle emocional e um dos temas desse evento é o controle emocional. Por quê? Quando você tem o controle emocional, você decola. Quando você tem o controle emocional, você entende o foguete que você é, tá? O foguete que você é. E o foguete foi feito para decolar. O foguete foi feito para ser diferenciado. O foguete não foi... Você não vê o foguete andando por aí à toa. Você não vê qualquer pessoa pegando um foguete. Você vê qualquer pessoa pegando um foguete? Porque ele é diferenciado. Não é qualquer pessoa que consegue acessar o ambiente do foguete. Não é qualquer... o foguete não vai para qualquer lugar. Você é um foguete. Nós vamos decolar, você vai decolar. 2023 vai ser um ano próspero para você. Vai ser um ano de bênção, um ano de vitória. Um ano onde você vai conquistar 100 vezes mais do que você conquistou no ano de 2022. Chegou um ano de crescimento para você. Só que você precisa organizar ainda esses 45, 46, 47 dias, não sei... Você precisa ainda se organizar para tudo que vai vir aí pela frente. O controle emocional precisa estar alinhado para todas as coisas que vão acontecer, para o dinheiro não modificar você, para as pessoas não conseguirem te atingir, para as palavras não conseguirem te machucar. Você precisa do controle emocional para todas as coisas que tem para acontecer para você no ano de 2023, mas 22 ainda não acabou. Dá tempo de crescer, dá tempo de vencer, dá tempo de avançar, dá tempo de conquistar ainda tantas outras coisas que você ainda não conquistou. Então bora pra cima. Tá na hora do foguete que é você começar a conquistar lugares que você ainda não conquistou, acessar ambientes que você ainda não acessou, mas o controle emocional precisa fazer parte da sua vida. E aí? Tá comigo essa semana ou não? Tá comigo essa semana pra gente aprender um pouquinho mais sobre controle emocional? Coloca esse foguetinho na tela pra ver que você tá decolando e você vai estar comigo. Quem aí vai chamar alguém pra estar amanhã com a gente aqui? Pra aprender sobre o controle emocional? Você não tem ideia. Olha só, olha o assunto que vai ser amanhã. O que acontece quando não se tem o controle emocional? Eu quero te mostrar, quando você não consegue ter o controle emocional, o que acontece na sua vida. E talvez você vai se identificar com algumas coisas que estão acontecendo aí na sua vida hoje, tá? É forte. É forte. Vem amanhã. Vem amanhã. Vem amanhã, 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui pra gente tomar um café e bater um papo sobre controle emocional. Essa é a semana do controle emocional. Agora você vai sair aqui da live, você vai lá no meu último post sobre controle emocional, você vai marcar o máximo de pessoas possíveis, você vai chamar essa galera pra vir pra cá amanhã, tá? Porque a gente vai decolar. A gente vai decolar. E eu quero você decolando junto comigo. Eu quero você fazendo parte dessa tripulação. Eu quero você acessando novos ambientes. Eu quero você contando a história. Eu quero você escrevendo seu livro. Eu quero você transbordando conteúdo na vida de outras pessoas. Eu quero você fazendo a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser um foguete, para decolar, para acessar ambientes que você nem imagina, que pessoas comuns não conseguem acessar. Bora para cima? Bora comigo? Bora decolar? Bora transbordar então? Então faz o seguinte. Vai assumir sua segunda-feira, vai. Vai assumir o controle da sua semana. Vai controlar suas emoções aí. Pega as dicas que você pegou hoje aqui, né? Põe em prática essas dicas aí e vai viver um dia melhor, um dia mais intenso. Bora pra cima? Ó, fiquem na paz. Ótimo dia pra vocês.